Desde que começou a guerra em Gaza, a gente ouve falar muito do Conselho de Segurança. Volta e meia as notícias no Brasil falam de resoluções do Conselho de Segurança, de tentativas de parar a guerra no Conselho de Segurança. E como a gente não entende, como as pessoas não entendem como funciona o Conselho de Segurança, isso dá uma sensação de é um órgão desnecessário e que não funciona e que tem que acabar. Mas deixa eu explicar o que é o Conselho de Segurança e por que ele está sendo revisto. Há uma demanda para sua revisão. O Conselho de Segurança é como se fosse o xerife das Nações Unidas. Ele foi criado junto com a ONU e ele faz parte, inclusive, toda a sua estrutura de existência da Carta das Nações Unidas. Ele é formado por 15 países, só que desses 15 países, apenas 5 são países vitalícios, ou seja, que sempre vão estar com cadeira ali. Os outros, eles são rotativos, eles vão trocando de 2 em 2 anos, em ano, e às vezes há acordos entre esses países que vão ter a sua cadeira rotativa para trocar o momento de que vão assumir. O Brasil, inclusive, fez isso ano passado, com Honduras. Esses 5 membros fixos, eles têm o porquê de serem os 5 membros fixos. Eles são Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China. O que isso te remete? Segunda Guerra Mundial. No caso, na Segunda Guerra Mundial não era bem a Rússia, era a União Soviética. Mas se a gente parar para observar, as 5 cadeiras fixas do Conselho de Segurança são 5 cadeiras de vencedores da Segunda Guerra Mundial. Quando a ONU foi criada, ela só tinha 53 países membros. E os países que seriam fixos no Conselho de Segurança seriam exatamente os vencedores da guerra contra a Alemanha. Então, naquela configuração, era altamente lógico que fosse assim o Conselho de Segurança. Inclusive, tem uma curiosidade sobre o poder de veto. Ele foi uma demanda da União Soviética para que o Conselho de Segurança não fosse utilizado pelos Estados Unidos numa possível guerra entre as duas nações, entendeu? Para que os Estados Unidos não utilizassem o Conselho de Segurança contra a União Soviética. Então, se a gente parar para observar, tanto o direito ao veto como essa configuração do Conselho de Segurança, ela está antiquada. Hoje, a ONU tem 193 países que assinaram a resolução da ONU, ou seja, fazem parte da ONU. Então, 193 países não podem ficar na mão da decisão de 15 países. Por que eu falo na mão? Porque, de acordo com a Carta da ONU, o Conselho de Segurança ele tem alguns poderes muito específicos. E um deles é de chamar, por exemplo, um exército composto por países membros do Conselho para fazer algum tipo de interferência. É a famosa Força de Paz da ONU. Quem não está lembrando são esses aqui, os capacetes azuis. Eles são chamados pelo Conselho de Segurança, quando o Conselho de Segurança percebe que há necessidade, sim, de interferência. Então, o Conselho de Segurança dá à ONU um certo poder de intervenção. Muita gente diz, a ONU não serve para nada, as resoluções da ONU não servem para nada. Servem sim, principalmente quando elas são chamadas pelo Conselho de Segurança. Mas o que a gente tem agora nesse momento é uma situação muito complicada. A gente tem a configuração de um Conselho de Segurança extremamente antiquada, uma configuração que está baseada no mundo pós-Segunda Guerra Mundial, com um mundo que já está mudando muito. Ela colocaria mais membros fixos, ou seja, você ampliaria as cadeiras fixas no Conselho. Nessa ampliação, a ideia é dar uma cadeira fixa para a América Latina e uma cadeira fixa para o continente africano. E nesse ponto, há uma discordância entre os países. Pertencem ao Conselho de Segurança. Tanto os Estados Unidos como os outros países são totalmente a favor de um país do continente africano entrando ali no Conselho de Segurança. Porém, os Estados Unidos têm um pezinho atrás com a possibilidade do Brasil ter cadeira fixa no Conselho de Segurança. E isso tem um porquê. Se cair o direito ao veto no Conselho de Segurança, que é uma das principais demandas da reforma da ONU, isso significaria que os países pertencentes ao Conselho de Segurança não poderiam vetar resoluções aprovadas. Isso coloca uma situação interessante, porque se a maioria do Conselho de Segurança votar a favor de uma resolução, o veto não impediria essa resolução de ser colocada em prática. E isso, inclusive, daria mais poder à ONU de intervenção. Vamos dar um exemplo do que está acontecendo em Gaza. Todas as resoluções que foram vetadas, as mais importantes, foram vetadas pelos Estados Unidos, que é um país de membro permanente do Conselho de Segurança. Então, numa configuração de uma grande reforma do Conselho de Segurança, onde você não teria o poder de veto, ainda teria outros países entrando, países do continente africano e países da América Latina, provavelmente o Brasil entraria nessa demanda da América Latina. E aí teria uma coisa interessante, porque você teria China, Rússia e Brasil praticamente formando um bloco, o Bloco do Sul Global, defendendo as demandas do Sul Global. E sim, eu já disse que eles não são politicamente iguais, porém, em todas as votações da Assembleia Geral da ONU, eles sempre votam em bloco. O Sul Global inteiro vota em bloco, então chega a ser massacrante. Mais de 100 países votando a favor, por exemplo, de uma resolução de cessar fogo em Gaza e 5 ou 6 gatos pingados votando lá dos Estados Unidos.
Então mostra que existe uma balança aí com o poder do sul global. E os Estados Unidos têm consciência disso. Então ele teria um bloco dentro do Conselho de Segurança fechado em alinhado. E nesse bloco ele poderia se decidir muita coisa. Porque imagina esse cenário, Conselho de Segurança sem veto, com maioria, de uma certa forma, de países do sul global decidindo as coisas, significa uma inversão da estrutura de poder. Então, quando a gente fala de reforma do Conselho de Segurança, quando a gente fala de Conselho de Segurança, a coisa é muito mais complexa. O Conselho de Segurança é importante sim, porque é aquele que dá o poder efetivo, físico, às coisas que a ONU decide. E a reforma do Conselho de Segurança tem a função de atualizar a ONU para o mundo que não é mais o mundo pós-Segunda Guerra Mundial.